Muito boa noite a todos que estão chegando. Lisane, Nutri para Mulheres, EVB Terapias. Agradeço a todos que estão aqui nesse momento e as pessoas que vão ver este vídeo depois, tanto aqui quanto no YouTube, que a partir do momento que nós fizermos o terceiro dia aqui desse workshop Florais Magistrais e Fitoterapia Chinesa para acupunturistas, nós vamos deixar esses vídeos 3 dias ainda no YouTube, ok? Então, assim que terminar esta aula, esta live, nós vamos deixar gravado aqui e vamos, amanhã de manhã, já vai estar no YouTube, porém, apenas vai ficar 3 dias lá, depois vai ser retirado. Então é importante você, que é da área, ficar super atento para não perder o que vamos falar aqui, que aqui, cada dia nós vamos falar de um assunto e cada assunto é numa importância colocada de uma forma didática, especialmente para aqueles que já trabalham com fitoterapia chinesa, que é a parte de fundamentos que nós vamos falar hoje, é muito importante para você que já trabalha com a parte de fitoterapia chinesa, para você que já trabalha na área com florais magistrais. Então eu vou falar um pouco dessas questões. Agradeço a todos que estão chegando e a todos que verão depois esses 3 dias que ficará gravado, depois vai sair do sistema, vai sair tanto aqui do Instagram quanto vai sair lá do YouTube, que de manhã está sendo colocado no YouTube esta gravação, ok? Vai ficar 3 dias lá e depois vai sair. Então, se você é acupunturista, se você trabalha com fitoterapia chinesa, ou se você ainda não trabalha, tem muito aprendizado aqui. E se você trabalha, nós vamos aprofundar aqui para você ver que tem muitas formas de trabalhar com a fitoterapia. Eu diria, formas avançadas, ok? E é importante que eu coloque um passo a passo, desde o primeiro dia, para que a gente realmente possa aproveitar aqui a nossa noite, ok? Então, para começar, eu quero me apresentar a vocês. Muitos aqui já me conhecem, muitos aqui são profissionais da medicina chinesa, inclusive que já fizeram cursos comigo, mas algumas pessoas com certeza não conhecem. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Giovanni Hoffman, eu sou doutor em medicina chinesa, com 25 anos de prática clínica. Tenho uma especialidade profunda em fitoterapia chinesa e sou a única pessoa no mundo a criar os florais da medicina chinesa, os florais de Hoffman, que são, depois eu vou falar mais deles, mas que são os florais que agem como as fórmulas magistrais chinesas, inclusive na mesma potência delas. Então isso a gente vai falar mais à frente, ok? Meu intuito aqui é de propagar a fitoterapia chinesa de uma forma mais profunda do que você está acostumado a ver no dia a dia e ajudar o profissional acupunturista para que ele tenha melhores resultados mais rápidos no seu dia a dia. Então aqui nós vamos ter estudos de casos, eu vou pegar um caso aqui, detalhar do começo ao fim, tá? Vai ter um dia para isso, dizendo o que foi feito, o resultado, enfim, toda a anamnese, língua, pulso, tudo que foi constatado. Para você que é acupunturista, já sabe. Mas é importante que a gente comece do início, né? Do início, para mim falar, eu já quero começar a falar, primeiro, da diferença entre fitoterapia chinesa e acupuntura, ambas da medicina chinesa. E depois a diferença da fitoterapia chinesa e a alopatia. Então é importante a gente ter bem em mente isso e, segundo, saber que realmente se você colocar isso na sua prática clínica, os seus resultados, eles vão ser grandiosos. Se você trata num determinado tempo, pode ter certeza que na metade disso, se você trata somente com acupuntura, você vai perceber que na metade disso você consegue resolver um problema somente com fitoterapia chinesa. Claro que quando você coloca os dois, ainda menos que isso. Então esse é o nosso objetivo.
E para falar dessas questões, então, primeiramente, né, já que estamos falando para acupunturista, qual que é a diferença fundamental? Tem várias diferenças, lógico, mas qual é a diferença fundamental da fitoterapia chinesa e da acupuntura? Resumindo, de uma forma muito resumida, a acupuntura ela vai equilibrar os canais e colaterais para equilibrar o Zanfu, de uma forma que vai trabalhar com aquela energia que você tem no corpo. Então, aquilo que você tem no corpo, você tem uma força de um determinado órgão no corpo, seja baço, seja fígado, seja rim. Quando você utiliza da acupuntura, você está equilibrando com aquela força do corpo. Quando você usa da fitoterapia, você vai fazer um procedimento semelhante no sentido de equilibrar as energias do corpo, também equilibrar os canais, mas principalmente os órgãos e vísceras, o Zanfu, mas você está adicionando substâncias. Então é muito importante isso, porque na acupuntura nós não adicionamos Qi, não adicionamos sangue. Já na fitoterapia nós podemos adicionar o Qi e adicionar o sangue. Então por isso que a pessoa melhora mais rápido. Esta é uma diferença crucial. Claro que se você for atender uma pessoa que tem uma cefaleia, ou que tem uma enxaqueca, vamos colocar assim, por excesso de fogo, pode ser na vesícula biliar, aquela enxaqueca fortíssima, e você fizer uma sessão de acupuntura, na hora você está liberando o canal. Como você está liberando o canal com a agulha, e você pode inclusive manipular, é imediato o resultado, você consegue um resultado imediato. Quando você trata com fitoterapia, você não vai conseguir aquele resultado imediato. A pessoa tomou o primeiro comprimido, as primeiras gotas, ela não vai conseguir aquele resultado imediato que você consegue ali com 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 minutos de acupuntura. Porém, para as doenças crônicas, que é o que a gente mais atende, é fundamental que você equilibre o corpo com fitoterapia, porque você está adicionando essa substância e você está conseguindo um efeito mais duradouro, até porque a pessoa está utilizando-se dela diariamente. Na China, por exemplo, 70% a 80% dos tratamentos são fitoterapia. 20% a 30% dos tratamentos são acupuntura. Então é importante fazer essa distinção inicial. Primeira distinção. Por que que você deve, sendo acupunturista, trabalhar com fitoterapia também? E claro, com dietoterapia, com tudo aquilo, se você puder usar tudo aquilo que dispõe a medicina chinesa, que é composta pela medicina externa, a acupuntura e moxa pela medicina interna, a fitoterapia e a dietoterapia, pelo Qigong, né? Por toda essa gama de técnicas, muito melhor. Agora, essas duas grandes técnicas, acupuntura e fitoterapia, elas devem andar coladas para um profissional que realmente quer um resultado ímpar. Uma diferença básica entre a fitoterapia chinesa e a alopatia, eu vou dar um exemplo de uma gastrite, por exemplo, causada por fogo do fígado, que aumenta o fogo do estômago. Quando eu tenho uma gastrite causada por fogo do fígado e que aumenta o fogo do estômago, ou seja, muda a acidez do estômago, quando eu trato com alopatia, eu estou tratando o sintoma, a acidez. Ou seja, eu estou mexendo com o fogo do estômago. Porém, eu não estou tratando a causa, que nesse caso é o fogo do fígado que está mexendo com o estômago. Então, eu estou indo na parte sintomática. Eu não estou indo na origem do problema. Claro que a origem da origem pode ser um estresse muito grande que a pessoa está passando, por exemplo. Normalmente o é. Mas é importante dizer que se você age no fogo do fígado, aí sim você está conseguindo tratar
a causa do problema, como nós relacionamos dentro da medicina chinesa. E aí você consegue agir no fogo do estômago, que aí vai agir na questão da gastrite, por exemplo. Então, estou dando um exemplo, mas isso serve para asma, isso serve para qualquer problema de saúde. Então, é importante você saber essas duas diferenças primordiais para nós iniciarmos. A diferença entre acupuntura e fitoterapia e a diferença entre fitoterapia chinesa e alopatia. Quando eu falo fitoterapia chinesa, é fitoterapia de acordo com a teoria da medicina chinesa. Porque nós podemos, você sabe, utilizar fitoterapia de acordo com a medicina alopática. Tratar o sintoma, dar apenas um remédio para dormir, um ansiolítico, por exemplo, ou um sedativo, por exemplo. E não tratar a causa, que de repente está lá no rim, que você tem que tonificar o yin do rim, ou seja, tonificar água para sedar fogo. Às vezes você tem que regular o fígado para a pessoa não acordar aí lá pela 1, 3 horas da manhã, ou acordar constantemente. Você tem que trabalhar no fogo, no coração, mas você tem que ver tudo que está em volta, lembrando que a madeira, fígado, alimenta o coração, fogo, e muitas vezes você tem que lidar no elemento madeira também para tratar uma determinada insônia, principalmente aquela insônia que a pessoa sonha demais, que a pessoa tem muito pesadelo, que a pessoa sonha que está brigando, por exemplo. Então, quando a gente faz um tratamento tendo a visão da fitoterapia chinesa, a gente tem que olhar a estrutura da teoria da medicina chinesa. E é super importante, eu vou falar um pouco de teoria hoje sim. Porque por mais que nós estamos, eu sei que tem profissionais aqui, colegas, professores, pessoas aí de mais de 20 anos na área, mais de 30 anos na área, e que sabem do que eu estou dizendo quando se fala em acupuntura, mas a fitoterapia realmente ela é mais profunda e deve ser bem estudada, e nós vamos colocar as bases hoje aqui para você verificar, ok? As perguntas, pessoal, que tiver, eu vou ao final, então eu não vou responder pergunta durante a aula agora, vocês anotem as perguntas que vocês tiverem, e ao final, então, eu vou tirar um tempo ali para responder algumas das perguntas, ok? Para a aula ficar mais dinâmica e a gente poder passar aquilo que a gente quer passar, senão a gente vai ficar muito tempo aqui sem passar exatamente uma linha contínua daquilo que a gente quer passar. Vamos começar a falar de fitoterapia chinesa agora, depois eu vou falar de florais magistrais, mas vamos falar de fitoterapia chinesa e vamos falar de um início, vamos falar de uma dinastia chinesa, que é a dinastia Han. A dinastia Han, ela teve o seu início em 206 a.C. e o seu término em 221 depois de Cristo. A dinastia Han foi uma dinastia que fez muitas coisas. Foi uma dinastia que tanto impulsionou a China a partir dali, quanto até hoje, tudo que se fala em medicina chinesa tem bases na dinastia Han. Então, a dinastia Han é muito importante para a medicina chinesa. Inclusive, alguns livros, como o do Imperador Amarelo, foi compilado na dinastia Han. Então, a dinastia Han ela é muito importante porque ela fez mudanças profundas na estrutura da medicina chinesa, claro, na fitoterapia também, mas se você analisar do ponto de vista histórico, isso é importante falar, na dinastia Han, por exemplo, se fez o papel, na dinastia Han se produziu a bússola, por exemplo, o sismógrafo foi nesse período, e nesse período teve um desenvolvimento muito grande em vários campos distintos da medicina, a saber, nos campos da química, nos campos da farmácia, no campo da acupuntura, no campo da anatomia, no campo da fisiologia. Então, realmente foi um marco de mudanças de tudo que a gente acompanha hoje, dentro não só da fitoterapia chinesa, mas também dentro de outras coisas relacionadas à medicina chinesa, inclusive os 5 elementos, inclusive
muitas coisas que são utilizadas hoje na acupuntura. Para a medicina chinesa, ou melhor dizendo, para a fitoterapia chinesa, na dinastia Han, foi visto as chamadas fórmulas constitucionais da dinastia Han. Ou seja, observado naquele período, quando era dada uma fórmula para uma pessoa, a sua estrutura. Então, quando uma pessoa tinha uma estrutura Yin, por exemplo, uma pessoa com uma estrutura mais fraca, a fórmula adequada a ela tinha que ser uma fórmula com menos rudeza. Quando a pessoa tinha uma estrutura Yang, no sentido de uma estrutura mais forte, aquela pessoa que aguenta a parte emocional, que aguenta a parte física, tudo isso, poderia ser dada uma fórmula para ela de maior rudeza, pela constituição dela. E aí, as fórmulas mais importantes para a constituição são as fórmulas para o rim, as fórmulas para o fígado, as fórmulas para o coração. Claro que são importantes fórmulas para o baço, fórmulas para o pulmão, todas elas. Mas se o rim, o fígado e o coração, que é a parte constitucional mais importante nossa, junto com o elemento terra, claro, se esses órgãos estiverem em equilíbrio, dificilmente a pessoa adoece. Então é importante dizer que naquele período as fórmulas, o próprio nome da fórmula era dado de acordo com a constituição da pessoa. Então, por exemplo, Xiao Shai Rutan, que é a menor o pleuro, então já estava dizendo, para uma pessoa menor, de constituição menor. Certas pessoas, se você der uma formulação hoje, que é para determinado problema, mas for uma formulação muito forte, e ela tiver uma constituição muito fraca, essa fórmula não vai ser adequada a ela, não vai ser a melhor fórmula a ela. Então é importante estudar de uma forma profunda, e aqui vamos começar com uma base hoje, para você verificar que fitoterapia chinesa é muito mais além de números, como muita gente, não conhece o nome, conhece pelo número, número 1, número 2, e a gente também muitas vezes fala assim, porque depois foi compilado dessa forma, para ficar mais fácil em diversos países, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no mundo todo, para ficar mais fácil até porque o pessoal não falava chinês, Mas nós temos que entender que teve alguns livros, por exemplo, que são livros mãe de tudo que a gente tem escrito sobre fitoterapia chinesa hoje. Quais são os livros? Discussões das desordens produzidas pelo frio, Então o Shan Han-lun, que basicamente ele observava as doenças contraídas pelos fatores patógenos exógenos, frio, calor, umidade, etc. Temos outro livro importante dessa época, que são as fórmulas essenciais do quarto dourado. Essa já ao contrário, essa já procurava enfatizar as doenças internas. E nessa época também se verificou 6 estágios da doença, onde cada fórmula, como eu falei, ela tem um nome de acordo com aquela pessoa que vai ser utilizada. Então, para determinada pessoa, determinada fórmula, pela sua constituição. Muitas vezes não é usado assim hoje, mas era utilizada aquela fórmula e é muito bom. E aí se verificava a dosagem adequada, a forma de preparação indicada, adequada, a indicação correta, de que forma poderia, por exemplo, harmonizar com uma fórmula chinesa, assim como a gente faz com a acupuntura, tonificar com uma fórmula chinesa, sedar com uma fórmula chinesa, algo muito profundo e que muitas vezes não é usado pelo profissional que usa da fórmula. Por isso que é importante a gente sempre falar disso. Vou voltar a dizer, eu tenho 25 anos de prática, não falei, sou doutor em medicina chinesa, especialista nessa área. A única pessoa do mundo a produzir um floral que corresponde às fórmulas magistrais chinesas para tratar as síndromes dos órgãos e vísceras. E não só isso, depois a gente vai falar mais à frente, não só isso. Mas continuando, a medicina chinesa, ela foi trazida, esse aspecto histórico é importante para falar da fitoterapia, porque ela foi trazida, você observa uma série de fórmulas hoje, Várias fórmulas, de repente você vê você que está acostumado em fórmulas, você olha uma fórmula que você nunca viu, não acha em lugar nenhum e tal, mas que fórmula é essa, para que serve e tal? Então,
na China, começou lá na dinastia Han e vem até hoje se desenvolvendo, né? Mas os coreanos, eles levaram a medicina chinesa para o Japão no século V. Então, no século V se implantou radicalmente no Japão a medicina chinesa. Especificamente começou a se implantar, mas uma implantação maior foi no século VII somente. E aí, por que no século VII? Porque no começo teve o contato dos coreanos que apreenderam na China, trouxeram para o Japão, e depois teve os contatos dos próprios japoneses com os chineses. E nesse período de 2 séculos, os japoneses já trabalhando com as fórmulas, passando pelo crivo dos coreanos e sendo introduzida no Japão há 2 séculos, começaram a trabalhar, começaram a ver tudo aquilo que estava acontecendo, o que elas faziam, e ao invés de usar aquela série de fórmulas, que tem inúmeras fórmulas na China, eles começaram a pegar algumas fórmulas pontuais que eles sabiam ser melhores para algumas coisas. No Japão isso chamava medicina Kanpo. E aí se pegou, de todas as fórmulas chinesas, se pegou 148 fórmulas, das quais 80 são as mais usadas. E alguém poderia pedir, mas eu preciso usar tudo isso? Não, você não precisa usar tudo isso. Você pode ainda usar menos. Quanto mais você sabe o diagnóstico, quanto mais você entende de fórmulas, menos fórmulas você deve usar e pode usar. Isso que é importante saber. Então, essas fórmulas que foram catalogadas da dinastia Han e que chegaram no Japão e que são as mais conhecidas nossas hoje, são as mais conhecidas, como eu falei, não só na China, mas na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, ok? E isso teve um forte avanço a partir do século VII, então, a partir do século VII. A fitoterapia chinesa, ela vem se desenvolvendo, começou lá na dinastia Han, como eu falei, 206 a.C., e vem se desenvolvendo, e vários livros, várias colocações ao longo de milênios foram feitas, e eu vou fazer um panorama aqui desde o Imperador Amarelo até a Enciclopédia Tradicional da Medicina Chinesa, bem rapidinho, ok? Que é importante que você saiba. Quando a gente fala do Imperador Amarelo, falando em prescrições de fitoterapia chinesa, o Imperador Amarelo não é o livro mais adequado para se estudar as prescrições, porque nele tem apenas 12 prescrições e 28 substâncias. Depois disso, como eu falei, veio Shan Han-lun, que ele estudou principalmente os fatores externos, mas os fatores internos também, como as emoções, né? E em 659 d.C., teve a novíssima matéria médica. Aí teve várias ervas, vários animais, vários minerais que foram colocados na fitoterapia chinesa. Aliás, a fitoterapia chinesa, eu chamo farmacologia chinesa porque não é apenas planta, tem plantas, minerais e animais. E em 1977 foi feito um trabalho, se terminou esse trabalho em 77, foi feito um trabalho monumental na China, de 25 anos, onde nesse trabalho se colocou a enciclopédia da tradicional medicina chinesa, onde ela fala de fitoterapia, onde nela tem 5.767 substâncias, e é a que é utilizada na China hoje, 5.767 substâncias, nessa enciclopédia da tradicional medicina chinesa. Só que depois de 67 ainda, por questões financeiras, por questões de divulgação da medicina chinesa e tudo mais, e observando cada erva de outros países e fazendo uma analogia com a medicina chinesa e incorporando na medicina chinesa, hoje, por exemplo, para se estudar profundamente a fitoterapia, existe mais de 11.000 substâncias. Então é muita coisa,
você tem algo fenomenal, você tem algo que é milenar, que mais de 2.000 anos aí está sendo utilizado, tem fórmulas que nós usamos hoje, mais de 1.800 anos já existe essa fórmula, muito mais que isso, e que são especiais, desde que usada de maneira correta. Então, hoje, aquilo que tem mais plantas catalogadas num só livro é a enciclopédia da tradicional medicina chinesa, com 5.767 plantas. E aí eu falei do Japão. O Japão teve muita inteligência nesse sentido, de eles começarem a utilizar todas as fórmulas e verificar que algumas fórmulas, para tratar a mesma coisa, usavam a fórmula mais antiga e viram que era mais eficiente. Então, das 148 fórmulas, as 80 mais utilizadas são as conhecidas no mundo todo. Isso graças à China, Coreia e Japão. Então, bem importante a gente falar disso assim, num primeiro momento, ok? Lembrando que a fitoterapia chinesa ela pode ser usada com ervas in naturas, e aí tem formas de fazer, você pode fazer uma decocção, não é o objetivo aqui falar de como é uma decocção, mas você pode fazer uma decocção. Nós temos hoje tinturas farmacêuticas, nós temos hoje extratos secos, que é muito concentrado, e é muito bom no sentido que ele tem uma qualidade daquela planta, sempre com a mesma quantidade de princípio ativo, isso que é importante. Nós temos as pílulas, nós temos as cápsulas, nós temos os grânulos, então tem várias formas de tratamento. O que eu mais utilizo são as cápsulas, e o que eu utilizo mais também são os florais, que equivalem às formas chinesas. Hoje é isso que eu utilizo, é isso que os profissionais que fazem contato conosco, os profissionais alunos, já de alto nível de medicina chinesa, ou quem quer aprender do zero, nós temos curso para ensinar como trabalhar com esses florais de uma forma avançada, mas sempre baseado na medicina chinesa. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais e falar, hoje é aula de fundamentos, tá, pessoal? Então, é importante, eu sei que muitos aqui são profissionais, para profissional essa live, mas tem coisas que tem que ser dito antes de a gente chegar no segundo estágio. Então, hoje nós ficamos de falar sobre fundamentos. E aí, nós temos que usar quais fundamentos? Nós temos que usar as teorias da medicina chinesa aplicada à fitoterapia. E aí, primeira teoria que eu vou falar aqui, e eu vou falar talvez de uma forma diferente, mas só dando alguns exemplos de como se trata, a teoria dos 8 princípios. Lembra dos 8 princípios? Quais são os 8 princípios, né? Yin e Yang, frio e calor, interno e externo, deficiência e excesso, ok? Então, esses 8 princípios é uma das teorias que a gente utiliza. A outra teoria que a gente utiliza são os 5 sabores. A outra teoria que a gente utiliza são a térmica, as 4 direções, e ainda tem métodos de tratamento. Então, por exemplo, às vezes é importante tratar uma doença mais na causa propriamente dito, na raiz, e muitas vezes tem que tratar na manifestação, por exemplo, um caso de dor, onde a dor seria a doença principal. Claro que tem uma raiz por trás daquela dor, mas quando o paciente lhe procura, ele quer se livrar daquela dor, que é considerado o principal naquele momento, mas não é o principal, ela é a manifestação. Então, é importante também saber, e aí a estratégia de tratamento, quando que é melhor você tratar uma raiz ou você tratar uma manifestação. E aí vou falar um pouco hoje também de como são formadas essas fórmulas magistrais chinesas da dinastia Han, que são fórmulas milenares e que nós utilizamos até hoje. E depois, ao final, vou falar um pouco de florais magistrais, quais as suas conexões com essas fórmulas, ok? Então, vamos lá. Falando dos 8 princípios, tudo que a gente estuda em medicina chinesa, a primeira coisa que se fala é Yin Yang. E você que é profissional acupunturista sabe disso. Depois nós falamos de 5 elementos, quando fala em acupuntura nós falamos de canais e colaterais e assim por diante. Então vamos falar aqui dos 8 princípios que são a base para o diagnóstico. Como assim?
Por exemplo, eu já mencionei isso hoje, a questão de uma pessoa, por exemplo, o estado da pessoa. Uma pessoa de estado yin é uma pessoa que tem muita fraqueza. Sabe aquela pessoa que você conhece, que toda hora tem alguma coisa, ou que é uma pessoa que olhando para ela fisicamente, você percebe que ela tem uma estrutura fraca? Você observa, só olhando para ela, na estrutura física, você percebe que ela é uma pessoa muito fraca, é uma pessoa de estrutura yin, nós chamamos. E tem aquela pessoa ao contrário, uma pessoa de estrutura yang, que você olhando para ela, você percebe que ela é uma pessoa forte, o corpo é forte, a voz é forte, o espírito é forte, o jeito de ser. É uma pessoa que não se abate a qualquer coisa. Estas pessoas, a forma de utilizar a fitoterapia chinesa pode ser diferente. Então, naquela pessoa que tem estrutura mais fragilizada, mais yin, é importante que a gente faça uma adequação de uma fórmula magistral para ela. Claro que a gente pode fazer, tendo conhecimento, mudanças pontuais numa fórmula magistral milenar. A gente pode fazer mudanças sim. E a gente nem precisa fazer mudança, porque elas já estão prontas, nós podemos misturar ainda uma fórmula com a outra, para ter vários efeitos ao mesmo tempo. Claro que é importante saber o que pode e o que não pode misturar, porque quando você mistura duas substâncias, você pode causar até 18 reações diferentes. Então você misturou duas substâncias, qualquer que seja, não importa se é vegetal, você pode ter até 18 reações diferentes. Por exemplo, quando você mistura duas substâncias, você pode fazer com que uma delas fique mais forte. Quando você mistura duas substâncias, você pode fazer com que uma delas fique mais fraca. Quando você mistura duas substâncias, você pode fazer com que elas mutuamente se enfraqueçam. Você pode fazer com que mutuamente elas se fortaleçam. Você pode fazer com que haja antagonismo, sinergismo. Você pode fazer com que haja uma proteção, ou seja, se você usar uma planta venenosa, por exemplo, vou dar um exemplo na erva brasileira, erva de Santa Maria, usada antigamente e hoje ainda, para vermes, desverminar, desparasitar. Esta erva é uma erva excelente para desparasitar. Porém, se você usar até 7 dias, o corpo aguenta. Depois, e ela começa a fazer mal, ela é venenosa para os parasitas, principalmente para vermes. Tem vários tipos de parasita, fungo, bactéria, mas falando aqui especificamente de vermes. Agora, se você continua usando ela 8, 9, 10 dias, normalmente as pessoas começam a tremer, porque ela começa a intoxicar a pessoa. É natural, mas começa a intoxicar. Quando se usa dentro dos moldes da fitoterapia ocidental, você está tratando apenas dessa forma. Mas quando se usa nos moldes da fitoterapia chinesa, você pode colocar uma outra planta, por exemplo, o alcaçuz, que é uma planta de natureza doce, que ela vai ajudar na desintoxicação, nos efeitos deletéricos dessa erva. Depois eu vou falar da hierarquia de fórmulas, você vai entender isso melhor. Então, olha só tudo que pode ser feito quando se tem conhecimento, quando se usa cada substância. Lembrando, e é importante eu lembrar aqui, que a fitoterapia chinesa, a fitoterapia ayurvédica, as mais antigas do mundo, elas são o preâmbulo da nossa bioquímica atual, da nossa farmácia atual. Porque antes era só planta, mineral e substância animal. Depois que começou a ser substâncias sintéticas. Só que você sabe que hoje nas farmácias nós temos os dois tipos de substâncias, porque o pessoal está tendo muito conhecimento hoje e está optando por tratamentos efetivos e naturais. Então a mesma coisa que você consegue fazer com sintético, você consegue fazer com fitoterápico quando tem conhecimento. Uma planta, por exemplo, extrato seco, ela chega a ser 5 a 12 vezes mais forte do que uma planta in natura, do que um pó de planta. Então, diferente de você comprar uma planta numa casa de produto natural em pó e você mandar manipular em extrato seco, tem uma diferença muito grande em termos de potência. E isso também é importante saber, o próprio profissional que vai indicar, para que ele indique aquilo que a pessoa precisa nos moldes corretos para ter o efeito desejado. Então nós temos aí muitas substâncias, como eu falei,
11 mil substâncias, das quais hoje nós temos, basicamente, dentro dos florais magistrais, nós temos 250 fórmulas. Não precisamos de tudo isso, não precisamos. Precisamos de poucas fórmulas, mas precisamos entender profundamente o diagnóstico. Se nós entendermos o diagnóstico, nós vamos aplicarmos as fórmulas corretas e ter os resultados certos. Então, o primeiro princípio que eu falei é o princípio Yin Yang, que já veja por aí, já começa uma diferença entre uma pessoa com estrutura fraca e uma pessoa com estrutura mais forte. O mesmo problema é tratado de forma diferente. Tem, por exemplo, o segundo princípio, né? O segundo e vamos colocar assim, o terceiro e o quarto, que o primeiro é o Yin e Yang, dos 8 princípios. O terceiro e quarto seria frio e calor. Então, por exemplo, sintomas de frio, né? Sintomas de frio, cansaço, inchaço, acúmulo de umidade, por exemplo, fezes soltas, letargia. Tudo isso, como são sintomas relacionados ao frio, tem que ser tratado com fórmulas amornantes ou quentes. Então, não basta saber o que a fórmula vai fazer apenas do ponto de vista em que órgão ela vai atuar, mas é importante saber a temperatura desta planta, a temperatura deste mineral, a temperatura deste animal. Quando eu falo deste animal, no Brasil hoje, os fitoterápicos chineses que estão no Brasil, por liberação da Anvisa, só tem mineral e vegetal. Na China, as fórmulas magistrais chinesas têm mineral, vegetal e animal. A farmacologia chinesa engloba tudo isso, assim como se eu for falar de homeopatia, que engloba tudo isso também, e muitas vezes o pessoal não sabe. Então, na verdade, quando eu falo que o corpo tem frio, e aí a térmica, pés frios, mãos frias, na verdade esse organismo ele tem uma hipoatividade de um sistema. E aí, para que melhore isso, tem que usar as substâncias adequadas para aquele órgão, para aquele canal, mas com a temperatura correta para elevar essa hipoatividade. Agora, quando tem hiperatividade, ou seja, calor, sensação de calor no corpo, muita gente tem hoje, né? Sensação de calor nos 5 centros dos pés, as mãos, a região do peito, boca seca à noite, né? Fogachos de menopausa, ou qualquer outra sensação de calor mais frequente, então, o que está tendo aí dos 8 princípios é calor. E o que nós precisamos usar? Ao contrário das outras, nós temos que usar a fitoterapia com substâncias de natureza fria, de natureza neutra, mas nunca de natureza morna ou quente. Então, é importante saber disso, porque para não tratarmos de uma forma errada. A pessoa tem um problema renal, tem que saber se é uma deficiência de yin do rim, que gera calor, ou uma deficiência de yang do rim, que gera frio. E aí, para isso, vai ter fórmulas sim para o rim, mas as fórmulas adequadas de acordo com a térmica da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um rim fraco, a primeira coisa que acontece é ela começar a acordar mais vezes durante a noite para fazer xixi. Quando ela acorda uma vez ou outra, não é problema, mas se isso começa a acontecer cotidianamente, o que ocorre? Está demonstrando que o rim está perdendo a sua energia. Agora, quando o rim perde a sua energia, ele pode perder a energia propriamente dita, o yang do rim, e começar a ficar frio, como ele pode perder o yin do rim, uma deficiência de yin do rim, e começar a aquecer. E aí a pessoa tem os pés quentes, as mãos quentes, enfim, a térmica mais quente. Muitas pessoas ao longo da vida, por estresse, aumenta muito o calor no fígado, por correrias do dia a dia, acaba desgastando muito o fígado, acaba aumentando o estresse, acaba aumentando o calor interno por comidas inadequadas também, por bebidas inadequadas, e isso com o tempo vai gerar uma deficiência de yin do rim. Então tem muitas pessoas hoje que têm deficiência de yin do rim. Acontece que tem pessoas que têm os dois ao mesmo tempo. Imagina uma pessoa aí que tem os pés e as mãos frias, sente o frio já um dia antes dele chegar, e tem calores de menopausa, fogacho de menopausa. Então ela tem uma deficiência tanto yin quanto yang do rim. Ou seja, ela tem uma deficiência do qi do rim. E isso tem que ser fortalecido, quer seja por acupuntura, quer seja
por fitoterapia, quer seja por florais magistrais, quer seja por dietoterapia chinesa. Tem que ser fortalecido. Agora, quando é uma pessoa mais jovem, é muito mais fácil regular ela com acupuntura. Porém, quando é uma pessoa mais velha, e aí quando eu estou falando mais velha, eu não estou falando de uma pessoa velha, mas estou falando de uma pessoa acima de 40 anos. Qualquer pessoa acima de 40 anos, pega qualquer pessoa na menopausa, vamos colocar assim, 50 anos, 45 anos, 50. A partir dali, ela começa a ter deficiências mais pronunciadas. Então, é importante, importantíssimo, além da acupuntura, você profissional da medicina chinesa, inserir a fitoterapia no seu tratamento. Importantíssimo você aprender a inserir a fitoterapia no seu tratamento. Por quê? Porque você vai conseguir regular rapidamente com a acupuntura, mas você vai conseguir manter com a fitoterapia, porque é substância. Tem essa diferença inicial que eu falei. Você consegue colocar substância para essa deficiência de yin. Ok? Nós temos nos 8 princípios, então, yin e yang, que eu já falei da estrutura, nós temos o frio e calor, e nós temos que verificar também se o problema é interno ou externo. Né? Se o problema é, por exemplo, uma alergia, uma urticária, uma coceira de pele. As coceiras de pele, normalmente, elas estão ligadas a muito calor no sangue, devido a calor no fígado, ou uma alteração do pulmão, ou uma alteração no elemento madeira, fígado vesícula, ou uma alteração no elemento metal, pulmão, intestino grosso. Cabe a você, profissional, descobrir onde está. No entanto, é importante dizer que, se for na parte exterior, é um tratamento, se for na parte interior, é outro tratamento. Digamos que você vai tratar uma alergia externa, com coceira na pele, com algum fitoterápico, ou até algum alimento, mas falando de fitoterápico, algum fitoterápico que é bom para a pele, que é bom para o pulmão, digamos que o pulmão esteja fraco e está causando problema na pele. O pulmão, para a medicina chinesa, comanda a pele, o fígado, para a medicina chinesa, ajuda a comandar o sangue. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite a todos que estão chegando. Eu estou deixando as perguntas para o final, mas agradeço a presença aqui de todos que estão, o Dr. Gomes, Físio, Kátia, a Michele Frise, o Demétrio, grande amigo, a Kátia, o Carlos, a Nair, a Acupuntura Cura Total, a Samara, o Diniz, o grande profissional, Alan, Renato, Lúcio Oliveira, Magda, excelente, todos os excelentes profissionais aqui, né? Às vezes não posso deixar ninguém de fora, né? A Lisane, o Clésmon Ferreira, que está aqui conosco também hoje, a Rosângela, a Nutri Saúde para Mulheres, a Kilza, a Lisane. Então, agradeço a todos vocês que estão passando por aqui, e nesse momento já falo para vocês que este vídeo ficará gravado aqui por 3 dias, a partir de, hoje é terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, a partir de quinta-feira vai ficar 3 dias ainda esse vídeo aqui, depois vai ser retirado do ar, e amanhã de manhã ele está no YouTube. Então, vai ter muito conhecimento aqui. Nós estamos começando hoje com uma base histórica, com uma base como é a fitoterapia chinesa, para nós podermos chegar nos casos especificamente de tratamento, ok? E no último dia, então, nós vamos pegar casos específicos de consultório, vou dar o exemplo todinho, qual é a fraqueza, como é que foi tratado, qual foi o resultado, para você ver como realmente age a fitoterapia chinesa, que é espetacular. Bom, então nós temos o Yin e Yang, nós temos o frio e o calor, que é um dos 8 princípios, nós temos o interno e o externo, que eu estava falando, e no externo, digamos, estava falando ali da alergia. Então, digamos que você sabe, dentro da medicina chinesa, que o sabor picante é um sabor muito bom para o pulmão. Ok. Só que o sabor é uma coisa, a térmica é outra. Imagina que você tem a menta, que tem uma térmica, e você tem a efedra, outra planta, com outra térmica. Vamos dar um exemplo aqui, canela. Um exemplo típico, canela. Canela tem a térmica quente. Na medicina chinesa nós chamamos ela de rougi, canela, ramos de canela.
Então, esta canela, se você usa, ela tem o sabor picante. O sabor picante vai mexer com a energia do pulmão. E digamos que o problema na pele tem a ver com o pulmão, aquele problema na pele de coceira, na pele de urticária. Porém, se você começa a usar canela, a canela tem natureza quente. E o sabor picante ele vai dispersar para a superfície, ele vai jogar o fator patogênico para a superfície. Então, no caso, quando uma gripe está adentrando no corpo, é excelente canela. Por quê? Porque ela não deixa o frio penetrar no corpo. Então, é muito bom que esse fator dispersante, picante da planta, jogue o frio para fora, para a pessoa não ter uma gripe. Agora, nesse caso de alergia, se começar a jogar muito a energia para fora, vai jogar o sangue para a pele. E aí vai piorar a alergia. Mesmo que é uma planta indicada para o pulmão, você tem que saber a térmica da planta. Não adianta apenas saber o sabor. Eu vou falar aqui de sabor hoje, dos 5 sabores, na verdade são 7. Eu vou falar desses 7, né? Vou incluir aqui como se fosse 5 sabores, que tudo na medicina chinesa a gente coloca em 5, né? 5 movimentos, 5 elementos, o elemento água, o elemento madeira, o elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, que são movimentos. Na verdade, a gente coloca como elementos para poder ter uma forma de falar mais didática a respeito deles. Mas é importante a gente saber, o que eu quero enfatizar aqui, que quando nós devemos usar na parte interna e quando nós devemos usar na parte externa. Então, por exemplo, para tratar um problema de pele, a menta seria mais interessante. A menta que eu estou falando aqui é a hortelã, por exemplo, hortelã-pimenta, numa quantidade adequada. Estou falando só de uma planta, mas a fitoterapia chinesa ela é composta de mais, é de uma fórmula. Já para um problema de baixo metabolismo, onde a pessoa quer emagrecer, poderia usar a erva efedra, a efedrina, ela tem a efedrina. Então ela vai aquecer o metabolismo, vai ajudar a emagrecer, vai aquecer o baço, vai aquecer internamente. Então olha só a diferença dessas duas plantas que são picantes, porém uma tem uma térmica mais fria e outra tem uma térmica mais quente. E aí nós temos o 7º princípio dos 8 princípios, que é a deficiência, e o 8º princípio, que é o excesso. Então, na deficiência, e aí nós vamos ter que verificar o que é deficiência, né? Mas como eu falei aqui, uma pessoa quer emagrecer e é uma pessoa muito cansada, é uma pessoa com o corpo muito frio, é uma pessoa muito letárgica, é uma pessoa que se cansa fácil, então ela tem deficiência. O que eu tenho que fazer na deficiência? Eu tenho que usar substâncias que nutram, eu tenho que usar substâncias que tonifiquem. Por isso que é tão importante as fórmulas tonificantes dentro da fitoterapia chinesa. Às vezes eu vou ter que tonificar o yin numa pessoa muito calorenta, às vezes eu vou ter que tonificar o yang numa pessoa muito friorenta. Então, nessa pessoa friorenta que eu falei ali, tem que tonificar o yang. Então, eu vou ter que gerar calor para aumentar o metabolismo dessa pessoa. Eu vou ter que tonificar o yang dessa pessoa, eu vou ter que nutrir o baço para que ele faça as funções dele e a pessoa consiga emagrecer. Nesse caso, de uma pessoa, por exemplo, que quer emagrecer e tem o corpo todo gelado, todo frio, e cansa fácil. Agora, o oposto disso, pega uma pessoa que você conhece aí de repente, é uma pessoa que fala muito alto sempre, é uma pessoa cheia de energia, é uma pessoa toda vermelha, rosto vermelho, sua bastante, não consegue ficar parado, bastante agitado, ou seja, essa pessoa está em excesso de yang. E aí, como tem excesso de yang, eu vou ter que usar substâncias que façam dispersão. Então é o contrário, eu vou ter que acalmar essa pessoa para emagrecer. É fácil de você observar. Você observa na rua o pessoal caminhando. Aí você observa aquela pessoa que nunca caminhava, que é uma pessoa pacata, é uma pessoa que não é muito de fazer exercício físico, e começa a fazer exercício, começa a caminhar, em um mês fica fininha. Esta pessoa ali, ela tinha deficiência. A própria circulação do caminhar, até não um exercício muito pesado, mas a própria circulação do caminhar fez com que melhorasse o metabolismo dela e ela emagrece muito rápido. Agora você observa que tem outras pessoas, no segundo grupo que eu falei, que tem muito calor, elas correm, caminham e tal, e é muito difícil de elas emagrecer. Por quê? Porque elas estão trabalhando o metabolismo, que é importante, acelerar o metabolismo, claro. Mas o mais importante para essa pessoa é diminuir o excesso, e esse excesso pode estar a nível mental. Então ela se sente muito ansiosa, ela come muito.
Então ela faz lá 1 hora de exercício, mas ela chega em casa, está ansiosa, abre a geladeira, come muito. Ou o estresse dela faz com que ela pegue peso. Está estressada, pega peso. Muitas pessoas que estão estressadas pegam peso, até aquelas que não comem muito, mas estão em estresse e pegam peso, normalmente são pessoas mais yang. E aí, claro, nós temos dentro da medicina chinesa um rol de anamnese para saber como a pessoa está, para saber a fórmula adequada para esta pessoa. E aí, eu quero falar também hoje dos 5 sabores. A térmica de uma substância é importante, mas o sabor de uma substância também é extremamente importante. E quais são os sabores? Na verdade, não são 5, são 7, mas tem 2 sabores que têm a função de um dos 2 desses 5. Então, a gente acaba falando 5 sabores. Quais são os 5 sabores? Os 5 sabores são o salgado, o azedo, o amargo, o doce e o picante, cada um relacionado a um movimento ou a um elemento, como a gente costuma dizer. Movimento água, né? Sabor salgado, composto por rim e bexiga. Movimento madeira, composto por fígado e vesícula, sabor azedo, ácido. Movimento fogo, sabor amargo. Movimento terra, composto pelo estômago, baço pâncreas, sabor doce. E o pulmão, que eu já mencionei, picante, sabor picante, correspondente a pulmão e intestino grosso. E aí nós temos 2 outros sabores, que são os sabores ausente e o sabor adstringente. O que é o sabor ausente? O sabor ausente ele é muito semelhante ao sabor doce. Qual a função do sabor doce, então? A função do sabor doce, ele tem o efeito de nutrir, ele tem o efeito de repor, ele tem o efeito de tonificar, ele tem o efeito de enriquecer. Então, sempre que eu quero nutrir, eu falei ali de deficiência de yin do rim, deficiência de yang do rim, deficiência do qi do baço, deficiência do yang do baço, eu vou utilizar fórmulas que na sua estrutura, elas têm ali algumas substâncias um sabor doce. Quando eu falo sabor doce, eu não estou falando de sabor doce na boca apenas. Muitas substâncias de sabor doce, ervas, por exemplo, têm sabor doce na boca, mas tem algumas que você coloca na boca, você não sente o sabor doce, porém, quando ela entra no organismo, se ela vai nutrir, se ela vai repor, se ela vai tonificar, nós chamamos esta de sabor doce. E assim serve para picante, salgado, todos os outros. Já o sabor picante é interessante porque o sabor picante ele tem a função, como eu falei, de dispersar, de jogar o agente patogênico para o exterior. Então, por exemplo, uma pessoa pegou uma chuva, você lembra? Antigamente, como que era falado? A pessoa pegou uma chuva e chegava em casa, tomava um banho quente. Para a medicina chinesa, essa não é a terapêutica mais adequada. A terapêutica mais adequada seria, primeiro, expulsar o fator patogênico frio que está no organismo, que está na pele. Se você joga um banho quente em cima, claro, você jogou o banho quente, você vai esquentar o corpo. No entanto, se esse fator patogênico já estiver adentrando no corpo, você vai empurrar ele mais rápido para dentro do corpo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está correndo, faz um esporte de corrida. Aí ela corre, está quente, suada, e agora tem muita moda do banho gelado, que tem a parte boa, mas aí é outro assunto para nós detalharmos um outro dia, e ela resolve tomar um banho frio. Dependendo de como ela estiver, esse banho frio vai jogar o calor, os poros estão abertos, vai jogar o frio lá dentro do corpo. Isso vai ser ruim para ela. Mas no caso que a pessoa pegou um frio, o que tem que fazer agora? Primeiro tem que exteriorizar esse frio e não jogar calor em cima do frio, porque se eu jogar o calor em cima do frio, ele pode jogar o frio para dentro do corpo. Então, você pegou uma chuva, digamos, fria, passou um frio, pegou a chuva, ou nem pegando chuva, você pegou muito frio. Antes de tomar um banho quente, segundo a medicina chinesa, você deveria tomar um chá quente. Mas não um chá quente, e aí quando eu falo chá quente, eu não quero dizer o chá estar na temperatura quente. Estar na temperatura quente é importante, mas não é isso que é importante. Importante é o chá, ou a planta, ou o fitoterápico,
proporcionar calor interno para expelir o frio, para jogar o calor para fora. E esse fitoterápico tem que ter sabor picante. E aí o exemplo que eu dei, eu volto a dizer, menta, hortelã tem sabor picante, mas é picante frio. Já a erva efedra tem sabor picante, e é picante quente. Já o gengibre tem sabor picante, picante quente. Já a canela tem um picante quente, ou seja, seriam mais adequados nesse caso, onde você pega o frio. Aí depois você pode tomar banho quente, não tem problema. Isso para falar do sabor picante. Agora, o sabor doce, como eu já mencionei, nutre. Então, todas as fórmulas que nutrem, principalmente o estômago e o baço, elas têm sabor doce. E todas as plantas que nutrem, e todos os minerais que nutrem, e todos os animais que nutrem. Além disso, uma substância, quando eu falo substância, eu estou falando aqui planta, mineral, animal, ok? Então, quando uma substância é de sabor doce, ela é uma substância que também ela ajuda a diminuir dor. Quando uma substância é de sabor doce, ela é uma planta que ajuda a desintoxicar. É por isso que na maioria das fórmulas magistrais chinesas, nós temos uma substância lá, que é a glicirrhiza uralense, o gancao. O gancao nada mais é do que alcaçuz. O alcaçuz, ele é muito bom para o baço, e ele tem um sabor doce, e ele é desintoxicante da fórmula. Então, quando tem várias misturas na fórmula, que eu preciso organizar a fórmula, eu coloco ali uma substância, que eu já vou falar mais à frente na hierarquia de fórmula, de sabor doce. E aí o alcaçuz é uma planta muito boa. Aqui no Brasil nós temos a alcachofra, por exemplo. Ela não é de sabor doce, mas ela fortalece o baço. Então ela tem uma parte dela de sabor doce. Tem outra parte dela de sabor amargo, mas tem uma parte de sabor doce. Então você verifica que uma planta não é somente doce. Ela pode ser doce e amarga ao mesmo tempo. Ela pode ter vários sabores ao mesmo tempo. Depende do que ela vai fazer no organismo. E não só uma planta. Como estou falando aqui, uma substância em geral, seja ela animal, seja ela vegetal, seja ela mineral. O sabor azedo, é importante dizer que o sabor azedo faz o mesmo que o sabor adstringente, ou seja, ele adstringe. E o que é adstringir? Adstringir é evitar perdas. Então, por exemplo, uma pessoa sua demais, ela precisa de uma forma adstringente. Uma pessoa está tendo perdas, coriza o tempo todo, muita perda. Uma pessoa está tendo corrimento, não importa se é amarelo, branco, não importa a cor, está tendo muita perda. Uma pessoa está tendo muita perda de sangue, de qualquer substância vital. Uma pessoa está tendo muita perda de, por exemplo, fezes, diarreia constantemente, acorda todo dia, diarreia. Tem gente que morre de diarreia, né? E às vezes dentro da medicina alopática não é dado o devido tratamento para essas perdas. Porque estas perdas constantes, ela tem a ver com diversos órgãos do corpo, uma diarreia, por exemplo, crônica, que não para, uma emissão seminal, né? A pessoa está lá com espermatorreia, né? O tempo todo está perda de sêmen, perda de líquidos orgânicos, perda de líquidos, corrimento, como eu falei, perda de suor, tudo isso é importante usar substâncias adstringentes. Uma substância adstringente, por exemplo, é o limão com casca. Se você fizer, quem pode, nem é todos que podem fazer isso, mas quem pode tomar, quem tem muito suor, por exemplo, sua demais, e quer tratar pelos princípios da medicina chinesa, sem usar uma fórmula da medicina chinesa, mas quer tratar aquele suor, é importante ela pegar um limão com casca, reparte ele, corta ali, pique em 4 partes, coloca no liquidificador e coloca para um limão galego, por exemplo. Limão siciliano aí poderia ser a metade, né, que é bem grande, mas um limão galego, por exemplo, um limão para meio litro de água, e toma aquele líquido batido com casca e tudo, casca e limão, e o suco, né? Vai tomar aquilo durante o dia como se fosse água, longe das refeições. Quando eu falo longe das refeições, pelo menos 1 hora depois e pelo menos 1 hora antes. Então, tomou um café da manhã lá às 7 horas, 8 horas, espera 1 hora, começa a tomar aquela água com limão. Quem tem muito suor vai ajudar a melhorar. Por quê? Porque o sabor azedo, ele gera adstringência, ele
evita perdas. E suor é uma perda. A pessoa que sua demais está perdendo energia, ok? Não só energia, né? Ela está perdendo energia, ela está perdendo magnésio, ela está perdendo uma série de coisas. E quando você coloca o suco de limão na pessoa que sua demais, é importante porque você está repondo não só os minerais, mas você está segurando para que ela não tenha muita perda. Você está repondo os minerais que ela perdeu, principalmente magnésio, mas você está fazendo com que ela não sue tanto. E aí ela não perde energia vital. Assim serve para as pessoas que têm corrimento, para as pessoas que têm qualquer enurese, por exemplo, né? A micção frequente, né? toda hora urinando, é perdas também. Então, qualquer substância que vai tratar isso, seja uma enurese, seja uma leucorreia, seja uma emissão seminal, uma espermatorreia, uma diarreia, não interessa, é importante nós tratarmos com o azedo, ok? Questão do limão, depois ao final, Mara, eu respondo ali a pergunta, tá? Porque senão eu não vou conseguir terminar aqui, depois ao final eu vou responder algumas perguntas, qual que é o melhor limão, né? Se é melhor limão Tauti ou não, já vou responder, tá? Então, olha só, daí você me pergunta de novo, se eu não responder, você pergunta de novo, ok? Vou responder algumas perguntas aí no final, quando a gente estiver encerrando. Só para falar de sabores ainda, nós temos o sabor amargo. E aí o sabor amargo, o que ele faz? As drogas de sabor amargo, drogas entre aspas, as ervas de sabor amargo, tudo isso elas têm a função de dispersar, eliminar o calor. Então, por exemplo, a pessoa tem fogo do fígado, né? Tem uma boca amarga, muita dor de cabeça, muita irritabilidade, a barriga é grande, não digere bem, a língua está vermelha, as laterais da língua estão inchada, isso é fogo do fígado. Então, esta pessoa, quando vai tomar uma fórmula chinesa, por exemplo, Longdan Shiegantan, que é a fórmula 34 para tratar fogo do fígado, nesta fórmula tem princípios amargos, claro que amargos refrescantes, porque quando você usa um amargo refrescante, o efeito é diminuir calor e dispersar. Nós temos também o amargo amornante, e aí tem que ter cuidado, porque se você entende de dietoterapia, você vai ver que o café, por exemplo, ele é um amargo, mas ele é um amargo quente. Ou seja, uma pessoa que tem calor no fígado, se ela toma café, ela fica pior. Se ela toma vinho, ela fica pior. Então, dentro da medicina chinesa se estuda a dietoterapia. A uva faz uma coisa, o vinho faz outra, o café faz outra, e é importante entender tudo isso, né? A planta café, o que ela faz? Ah, mas eu tomo café descafeinado. Tudo bem, não tem cafeína, mas tem várias outras substâncias que faz aumentar o calor no fígado. Então, a pessoa com calor no fígado é aquela pessoa que tem pressão alta, e a pressão alta dela sobe mais a sistólica, o 12/8, então está lá em 15/9, por exemplo. Essa pessoa, o problema dela está calor no fígado, excesso de IAN do fígado. Essa pessoa tem que usar substâncias amargas, mas tem que usar substâncias amargas refrescantes, porque se usar café, substâncias amargas amornantes, se usar álcool, substância amornante, ou qualquer outra substância que aqueça muito mais, vai piorar o problema. Tanto é que o próprio estresse faz aumentar a pressão. Por quê? Porque aumenta o calor. Então, nós temos também o último sabor, falando aqui, o sabor salgado. O sabor adstringente, como eu disse, faz o mesmo que o azedo, e o sabor ausente faz o mesmo que o doce. Então, por isso que a gente considera os 5 sabores. O sabor salgado, ele tem o efeito de aliviar a constipação. Então, por exemplo, prisão de ventre. Vai tratar uma prisão de ventre por purgação, o que nós utilizamos tem sabor salgado, ok? Porque joga para baixo, por purgação. E também vai dissolver massas duras. Então, por exemplo, se você pega uma alga, né, uma das algas muito conhecidas, clorela, é alga. A alga tem sabor salgado. Então, o sabor salgado ele é muito bom para dissolver massas duras. E aí, quando eu falo massas duras, eu estou falando desde uma massa, qualquer que seja, até um tumor. Ok? Tanto é que a clorela é utilizada em pessoas que têm câncer. Ela ajuda a dissolver massas. Uma pessoa que tem cisto, uma pessoa que tem mioma, a clorela vai ajudar. Por quê? Porque ela tem o sabor salgado. E o sabor salgado ajuda a aliviar, a maciar massas duras. Claro que para cada caso é um caso, e muitas vezes a gente tem que colocar outras formas aí junto. E além disso, trabalha a constipação,
trabalha gota, então aquele pessoal que tem gota, né? Tem gota. Questão de inchaço nas pernas, né? Nos pés, principalmente nos pés, por causa da presença de muito ácido úrico. As substâncias que melhoram isso, dentro dela tem o sabor salgado, ok? Um dos sabores que tem é o sabor salgado, que vai ajudar nisso. Então, falando aqui dessas questões de sabores, então esses sabores é importante você saber o que faz cada sabor. Já estou quase respondendo as perguntas, ok? A Mara perguntou sobre hérnias. Já estou quase respondendo as perguntas. Eu só vou encerrar o assunto aqui falando sobre a hierarquia das formas, que hoje, como eu falei, é algo muito básico, mas importante para amanhã, que é outra aula que é super importante, que nós vamos adentrar mais a fundo, e depois da manhã, na quinta-feira, que realmente nós vamos fazer uma aula ali, pegar caso clínico e demonstrar para você, passo a passo, o que pode ser feito, como foi feito e o resultado que deu, ok? Vou pegar caso clínico, não vou citar nome, mas vou citar, por exemplo, a mulher, tantos anos, com tal doença, tem isso, dizer o que foi feito, dizer o diagnóstico que foi feito e dizer o que foi feito de tratamento e qual o resultado em quanto tempo, ok? Isso é importante para você ter uma ideia. Claro que o tempo, ele é muito, a gente que tem bastante experiência, a gente pode dizer mais ou menos um tempo que a pessoa vai melhorar. Não dá para dizer exatamente, porque essa profundidade exata muda de pessoa para pessoa. Você que estuda medicina chinesa sabe disso. Mas você tem que ter uma média na cabeça de quanto tempo vai ser tratado aquele problema. Então vamos lá, o último assunto então, antes de falar um pouquinho de florais magistrais e abrir para perguntas, eu vou abrir 5 minutos depois para perguntas, rapidinho sobre hierarquia das fórmulas. Lembrando, uma fórmula magistral chinesa não é um amontoado de substâncias, não é um amontoado de plantas, não é um amontoado de minerais, de substâncias animais, que cada um tem um efeito diferente, não é isso. Imagine que você tem uma hierarquia de fórmulas pensando como se fosse um reino. Então, num reino você tem o quê? Você tem o imperador, num reino você tem lá o ministro, no reino você tem lá um assistente, no reino você tem lá um mensageiro. Então, de forma geral, as fórmulas magistrais chinesas, que são essas fórmulas milenares que a gente usa na clínica, elas têm uma hierarquia para ser construída. Então, existe, vamos colocar assim, a erva principal, o componente principal da fórmula, seria o imperador, a erva imperador. O que faz a erva imperador? Ela faz o efeito principal daquela fórmula. Ou seja, ela trata o sintoma principal da doença. A pessoa está com dor. Está com dor? A erva imperador é a erva principal que vai tratar a dor. Aí vem outras coisas associadas, sinais e sintomas que têm que ser tratados. Então, esta planta imperador, ela domina toda a fórmula. A pessoa está com muito cansaço, muita deficiência de energia, muita deficiência de chi. Dorme o dia inteiro, não consegue sair da cama, tem cansaço para tudo. Quando eu uso a fórmula, numa fórmula, a erva imperador, no caso aqui vou falar de um ginseng, por exemplo, esse ginseng vai ser a planta, Rensheng, né, em chinês, vai ser a planta principal, vai ser a planta imperador dentro da fórmula, porque ela vai fazer o efeito principal da fórmula, vai dominar toda a fórmula, que é o quê? Dar vitalidade para a pessoa. Mas não é só isso, né? Então nós temos que dar vitalidade para a pessoa. Vou dar um exemplo de uma fórmula para dormir. Tem uma erva imperador lá que vai fazer a pessoa dormir. Mas você tem que tratar várias outras coisas para a pessoa realmente melhorar e não só aliviar o sintoma. Nós não estamos falando aqui de alívio de sintoma. Nós estamos falando de um tratamento para resolver o problema. Ok? Os remédios são diferentes. Tem remédios que aliviam sintoma e tem remédios que tratam o problema. Fitoterapia chinesa trata o problema na sua causa. Geralmente a alopatia alivia o sintoma, a não ser que por exemplo, uma pneumonia, tem um pneumococo e ela trata o pneumococo, que é o agente causador, só que ela não fortalece o pulmão. A fitoterapia chinesa pode tratar a pneumonia e fortalecer o pulmão ao mesmo tempo. Essa é a grande diferença. E aí nós temos o segundo grupo de ervas, que pode ser uma ou mais de uma. Agradeço aí quem está entrando agora, o Eduardo, um grande abraço, Eduardo, a Marlete, a Cris, e a erva ministro.
Se você pensar num reino, o que faz o ministro? O ministro, ele é aquele braço direito do imperador, é aquele que faz fortalecer o efeito do imperador. Ou seja, a erva ministro trata os sintomas que acompanham a doença. Então você vai tratar pressão alta, hipertensão. Você tem que tratar algo que abaixa a pressão. Você tem que colocar lá um imperador que abaixa a pressão. Mas quais os sintomas que acompanham essa doença? Tem dor na nuca, tem problema de enjoo, quer dizer, por excesso de calor no fígado, digamos, tem um problema de enjoo, tem uma palpitação. Então, os sintomas que acompanham a doença são tratados com a erva ministra. Ela auxilia o imperador, fortalece o efeito do imperador e trata os sintomas adjacentes da doença. E aí nós temos a erva assistente. O próprio nome já está dizendo, assiste. Assiste como? Ela tem várias funções. Essas funções, a primeira é fortalecer o efeito tanto do imperador quanto do ministro. Essa é a primeira função dela. A segunda função dela é aliviar a toxicidade de uma prescrição. Se a prescrição tiver ali dentro dela plantas, minerais ou animais que são medicinais, no entanto, eles são tóxicos, eles têm efeito medicinal, mas são tóxicos, com a erva assistente consegue tirar a toxicidade e deixar só o efeito medicinal. Então, olha que maravilha. Por exemplo, acônito, ok? Então, além disso, protege o organismo contra a rudeza de certas ervas e não deixa cair o efeito da erva no organismo, o efeito da fórmula do organismo. Ou seja, a fórmula continua com a mesma potência, mas protege o organismo da rudeza dessas fórmulas. Então, essa é a função da erva ou da substância, que pode ser uma erva ou não, que é a assistente. E além disso, nós temos a planta guia. O que é a planta guia? É a planta que ela vai harmonizar todo o conjunto, mas ela vai coordenar o efeito das outras ervas para fazer um efeito no local desejado. Então, por exemplo, eu tenho fórmulas para o pulmão. Digamos que eu tenho uma asma por vento frio no pulmão. Vento frio no pulmão vai dar um catarro claro. Vento calor no pulmão vai dar um catarro amarelo. Ok? Se eu tenho uma asma com catarro branco, eu trato de uma forma, com catarro amarelo de outra forma. Só que existem fórmulas melhores, ou ervas melhores, ou substâncias melhores para mandar aquela fórmula agir exatamente no pulmão, mas existem outras plantas que eu posso ter uma invasão de vento frio e não ter uma pneumonia, mas ter uma rinite alérgica ou uma sinusite de natureza também fria. Então tem gente que vai ter o problema do pulmão, mas vai aparecer no nariz, rinite, sinusite. Tem gente que tem problema do pulmão, vai aparecer na garganta, uma amidalite, por exemplo, uma faringite. Tem gente que tem um problema de pulmão e vai aparecer no próprio pulmão, uma pneumonia, por exemplo, ou qualquer outro problema relacionado ao órgão pulmão propriamente dito. Então, na conjugação dessas plantas é que vai trazer toda a fórmula para fazer o efeito principal no local exato que precisa. Tem fórmulas específicas para melhorar a visão, tem fórmulas específicas para melhorar a audição. Toda fórmula que melhora a audição, ela atua a nível de fígado e rim. Se você observar, a orelha tem o formato do rim. No entanto, tem fórmulas que vão atuar mais no órgão rim. E tem fórmulas que vão atuar mais naquilo que o rim faz efeito, por exemplo, na reprodução, por exemplo, numa osteoporose, nos ossos, porque para a medicina chinesa o rim comanda os ossos. Então, esta diferença está entre a conjugação entre erva imperador, erva ministro, erva mensageiro e erva guia, sendo que a guia é que vai mandar para um lugar ou para o outro, ok? Então, isso é importante falar no primeiro dia agora, nós estamos falando de fórmula magistral chinesa. Rapidamente eu vou falar dos florais de Hoffmann e já vou abrir para perguntas, já vou responder algumas perguntas aqui, uns 5 minutos, algumas perguntas, ok? E amanhã tem mais, né? E amanhã tem mais. Então vamos lá. Florais magistrais. Eu falei que o workshop é fórmulas magistrais chinesas, fórmulas chinesas e florais magistrais para acupunturistas. Aqui eu fico feliz que tem alguns profissionais aqui que foram meus alunos, profissionais que trabalham com os florais de Hoffmann. O que são os florais de Hoffmann? Diferente de outros florais,
que serve apenas para tratar o emocional. Os florais de Hoffmann são os únicos no mundo baseados nos fitoterápicos chineses, feito com as mesmas plantas, no entanto não feito com raízes, nem feito com caule, mas feito com a flor dessa planta e não colocado no sol como um método, por exemplo, de um floral que é muito bom, mas que é para a parte emocional, que é o floral de Bach. Não, que fica pronto em 3 horas, por exemplo. O floral magistral de Hoffmann, ele existe desde 2005, ele foi colocado no mercado em 2008, pensando em profissionais da medicina chinesa, e quando eu os fiz, eu fiz para o meu trabalho em consultório, e depois ele tomou uma proporção maior, mas primeiro eu fiz para o meu trabalho em consultório, no sentido de atuar com fitoterapia chinesa, porque a fitoterapia chinesa tinha uma dificuldade muito grande de chegar no Brasil, tinha que importar alguns anos atrás. Hoje não, hoje nós temos no Brasil, que bom que temos. Mas aí eu criei esses florais com as mesmas plantas, mas com as flores dessa planta, aquelas que têm flores, de uma forma que é um floral alquímico. O que é um floral alquímico? Floral alquímico é aquele que tem hora para colher, modo de fazer, tempo para fazer, lua inclusive. Então tem florais que são colhidos na lua cheia, outros na lua nova, outros de dia, outros à noite. Vários profissionais fazem isso num raio de 150 quilômetros daqui, onde eu fiz um estudo grandioso aqui em Santa Catarina, principalmente na Mata Atlântica, que nós temos aqui uma flora muito parecida com a flora chinesa. Nós temos aqui muitas plantas chinesas e que a gente conhece a nossa vida toda. Então, por exemplo, a ameixa amarela, pipaie. A ameixa amarela é usada para calor no pulmão, é usada para acne, ao lado do nariz e na testa. Eu conheço desde que eu nasci essa planta aqui. Não sabia que era chinesa, né? Foi depois de estudar e ver que era uma planta chinesa. Tem várias plantas chinesas. Todas as plantas chinesas que nós precisamos usar dentro das formas magistrais chinesas, nós temos aclimatadas no Brasil hoje. E isso é muito bom. Por quê? Porque a nossa geografia, ela permite que aquela planta que esteja mais perto da nossa casa, ela faça mais bem para nós do que eu pegar, por exemplo, se eu pegar uma planta chinesa, se eu pegar uma planta chinesa aclimatada no Brasil, essa aclimatada no Brasil, produzida já da mesma forma, vai fazer um efeito melhor. Porém, a forma que nós fizemos este floral, o floral de Hoffmann, é alquímico. Tem florais, por exemplo, que demoram mais de 100 dias para serem feitos. E aí, estes florais alquímicos, que são compatíveis com as fórmulas magistrais, eles são os dobro mais fortes que elas. Então, por exemplo, se você pegar uma tintura de uma fórmula bem conhecida, chinesa, Shai Hu Shu Gantan, que é uma fórmula para estagnação do Qi do fígado, é uma fórmula boa para a parte emocional, uma fórmula boa para a TPM. Se você usar o floral número 10, que equivale a Shai Hu Shu Gantan, inclusive com as mesmas plantas, você vai usar 10 gotas, em média, 3 vezes por dia para fazer o tratamento. Se você usar a fórmula magistral chinesa, você usa 20 a 30 gotas 3 vezes por dia. Então, olha a diferença muito grande. Ele ficou mais potente do que a própria fitoterapia chinesa. E por que ficou mais potente? Porque nós temos hoje, e isso é importante que eu diga para vocês, que tudo está na escala industrial. Tudo aquilo que está na escala industrial não tem hora para colher, hora para plantar exato. Está pronto para colher, se colhe. Se beneficia e se faz cápsulas, comprimidos e tal, e assim qualquer outro remédio. Agora, os florais magistrais não. Os florais magistrais, eles têm hora, a forma, a lua certa, o horário certo e a forma de macerar, inclusive. Por isso que eles ficam tão potentes. Esses florais eu vou falar mais amanhã, mas eu só quero deixar claro aqui para você, que é profissional da medicina chinesa e acupunturista, e aqui eu tenho alguns alunos que depois podem dizer aqui, pessoas que trabalham e conhecem os florais há muito tempo, eles existem desde 2005, 2008 eu coloquei eles no mercado, então 2018, 23, nós temos 15 anos eles no mercado. Tem muitos profissionais acupunturistas ainda que não os conhecem, tem muitos profissionais acupunturistas ainda que não conhecem fitoterapia chinesa, mas trabalhar com eles e com fitoterapia chinesa, o resultado é o mesmo, ok? Então, só esse adendo que eu gostaria de falar. Eu vou abrir 5 minutos aqui para perguntas, e tem algumas perguntas que já passaram aqui, eu não respondi na hora, mas tem 2 perguntas aqui, as 2 são da Lisane. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu vou abrir aqui 5 minutos para responder algumas, tá?
A Lisane está perguntando aqui, não é melhor o limão Tahiti, professor? A Lisane, para quem não conhece, é profissional da medicina chinesa, trabalha com os florais de Hoffmann e depois pode até dar o seu depoimento, se quiser, como é o trabalho com eles, tá? Questão de limão, né? Limão, tem o limão Tahiti, tem o limão cravo, tem o limão siciliano, né? O limão Tahiti é o limão galego, que eu conheço aqui, né? Então, o limão Tahiti é um dos melhores que tem, com certeza, o limão galego, o limão Tahiti, tá? Aí nós temos o limão siciliano, que é maior, então você vai usar metade quando fazer essa parte que eu falei, de astringência do limão com casca e água. Já o limão cravo, que é o limão selvagem, o limão do mato, o limão que muitas pessoas têm em casa plantado, esse limão, por incrível que pareça, a força dele não é tanto quanto, a potência dele, tanto quanto o limão Tahiti. O melhor que tem, então, é o limão Tahiti, com certeza, tá, Mara? Essa colocação sua procede sim. Aí a Mara está colocando aqui que eles fazem a diferença, que são muito bons, que bom, que são em conta, legal. Mas ela está falando do alcaçuz aqui, está falando sobre hérnias. Se puder fazer a pergunta novamente, aí eu explico aqui, porque chegou só alcaçuz e chegou aqui hérnia. Não sei qual é a pergunta, tá? Se tu puder fazer a pergunta novamente, mas eu vou pedir para o pessoal sempre fazer a pergunta relacionada ao tema de hoje, tá? Porque amanhã, se você não entendeu, a gente explica de novo algumas coisas aqui, mas amanhã vai ter outros assuntos. Nós estamos numa escadinha, estamos num aprofundamento. Hoje, hérnia entra em massas. Ok, pergunta de hoje. Com certeza, hérnia entra em massas. Então, quando você utiliza uma fórmula, por exemplo, fórmula magistral chinesa, alcaçuz harmoniza a fórmula? Sim, alcaçuz harmoniza a fórmula. E vamos falar de hérnia, então. Então, uma hérnia inguinal entra em massas? Entra em massas. Então, lembra que eu falei que para melhorar massas é importante utilizar uma substância de natureza salgada? Lembra que eu falei? Então, sim, isso é verdade. Uma das substâncias, por exemplo, poderia ser usado clorela, que é um tônico do sangue. Porém, existe uma fórmula que ela tem um sabor doce por natureza. Olha só como é muito complexo a fitoterapia chinesa, mas quando você aprende, se torna fácil de você usar as fórmulas. Esta fórmula, inclusive eu falei hoje dessa fórmula no nosso grupo, nós temos um grupo separado de fitoterapia avançada. Se alguém quiser entrar depois, manda uma mensagem para mim no WhatsApp pelo número 47 991310945 que eu coloco no grupo, tá? Então, boa noite, Joyce, seja bem-vinda, Joyce. Então, respondendo a pergunta, nessa questão nós temos, para tratar a hérnia inguinal, nós temos uma fórmula que se chama Buzong e Titang. É uma fórmula que fortalece o centro, é uma fórmula que fortalece o baço e é uma fórmula, de modo geral, uma fórmula para nutrir e para tonificar. Então, lembra que a fórmula para nutrir e tonificar, ela tem sabor doce? Porém, eu falei aqui que o salgado faz dissolver massa. Mas, quando funciona bem o baço é o responsável todo acupunturista sabe que o baço é o responsável por circular o Qi. E uma massa, o que é? Um acúmulo de Qi, uma estagnação de Qi. Então, por isso que esta fórmula, que é para deficiência de Yang do baço, ela serve para hérnia também. Tá? Por isso, apesar de ela ter sabor doce, porque ela movimenta com muita rapidez o Qi. Tem outra pergunta agora aqui, antes de a gente encerrar, que a Nutri Saúde para Mulheres está perguntando, e é uma pergunta, vamos ler a pergunta aqui. O modo do banho gelado deve ser evitado na deficiência de Yang do rim? Olha só. Então vamos lá, para quem não sabe, né, a deficiência de Yang do rim, a pessoa ou tem uma térmica mais friorenta, ou tem, por exemplo, os pés frios e as mãos frias, ok? Uma pessoa que cansa fácil ou que tem essas características de ser mais friorenta. Ela tem uma deficiência de Yang, que seria movimento, né? Que seria a parte de movimento. O Yin seria o próprio órgão, ok? Seria a parte física. Yang seria a parte energética. Todo órgão tem a sua parte física e a sua parte energética. Todo órgão tem Yin e Yang. Deficiência de Yang do rim é aquela pessoa que tem muito frio, ok? Então, se a pessoa tem muito frio, a Kilsa Nutri Saúde para Mulheres, ela está perguntando: a moda do banho gelado deve ser evitado na deficiência de Yang do rim? Kilsa, depende.
Como assim depende? Quando uma pessoa tem deficiência de yang, que é a energia do pulmão, e ela toma banho gelado muito tempo, quando eu falo muito tempo é mais do que 2 minutos, aquele frio pode adentrar no pulmão e fazer mal para ela, inclusive causar mal no próprio pulmão. Mas aí porque ela tem deficiência de yang do pulmão. Quando ela tem deficiência de yang do rim, é importante ela não pegar um frio em demasia. Então, você pode tomar o banho quente e você pode desligar o chuveiro no final, tipo 30 segundos. Primeira semana, desligá-lo. E você vai verificar como você se sente. Porque eu somos diferentes de qualquer outra pessoa. Nós podemos ter uma estrutura forte, uma estrutura média ou uma estrutura fraca. Então, você vai ter que testar para você. Mas o que eu estou falando é que os estímulos de frio que não são adequados para a deficiência de yang, de modo geral, mas nesse caso é de rim, nesse caso, se você der pouco estímulo, ele pode ser benéfico para o rim. Tanto é que um banho frio ele vai trabalhar a suprarrenal, ele vai fazer o rim movimentar mais. Então, com um banho frio, você pode aquecer o corpo. Depende, isso é importante eu dizer, a quantidade de tempo. Então, eu não recomendo, todo mundo é bom tomar banho gelado, imersão no gelo. Não. Nós temos que fazer uma avaliação para ver se é importante para aquela pessoa ou não. Nós temos que ver o custo-benefício. Agora, se a pessoa toma banho quente e ela deixar 30 segundos gelado, ela não vai pegar uma pneumonia, ela não vai pegar uma gripe por causa disso, não. Agora, se ela tem uma deficiência de yang do pulmão, ou seja, se ela é uma pessoa que vive gripada, todo mês da gripe, aí eu não recomendo tomar o banho gelado. Agora, se ela tiver uma deficiência de yang do rim, ela pode sim começar a fazer isso aos poucos. Uma semana fica 30 segundos, a outra semana tenta aumentar para 1 minuto, a outra semana tenta aumentar para 1 minuto e meio, chegando até 2 minutos com banho gelado, banho de chuveiro, nem estou falando de imersão em água fria, banho de chuveiro. É excelente, já está provado, inclusive cientificamente, para muitas coisas. Na China, muitos monges tomam banho gelado, inclusive nos lugares frios, tem um teste onde é colocado lençóis frios e eles têm que passar por um teste que eles secam o lençol com o próprio corpo. Então tem um poder tão grande sobre a energia do corpo, sobre o Qi, de controlar esse Qi, de aquecer a mão quando quer, de aquecer o pé quando quer, que eles conseguem controlar a temperatura do corpo. Então imagina o poder que esse pessoal tem do corpo e da mente. É possível sim. O exemplo que nós temos aí que está sendo difundido no mundo todo é o Weinhoff, do banho gelado, né? Que é se eu não me engano, não me lembro se é um dinamarquês ou um austríaco, que ele está mudando o conceito da medicina atual, porque ele chegou a ficar 2 horas dentro do gelo imerso até aqui, sem mudar a temperatura do corpo. Então, só que lógico, e ele treinou isso desde pequeno, desde criança, tem mais de 60 anos hoje, já subiu o Pico Everest só de bermuda. Então, não é para qualquer um, existe um treinamento adequado e tudo de forma adequada, acompanhada por um profissional. Aí pode ser feito. No seu caso particular, Kilza, podemos conversar mais à frente e eu posso te passar um passo a passo se você quiser fazer esse banho gelado. Agora, afirmar que é ruim depende da quantidade, ok? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu respondo. E se não, por hoje eu vou encerrar. Já vou passar aqui de amanhã 19h30 nós estamos aqui, para continuar falando de fitoterapia chinesa e entrando mais especificamente na área de síndromes, naquela área justamente que o acupunturista vai perceber aonde é efetivo o tratamento e como realizar o tratamento, principalmente com poucas fórmulas. Quanto mais conhecimento você tem, se você é acupunturista, menos agulhas você usa. Quanto mais conhecimento você tem, se você é fitoterapeuta, menos fórmula você usa. Então esse é o objetivo. E mais o resultado você tem. Então se tiver mais uma pergunta, mais um minutinho, e eu respondo. Se não tiver, eu agradeço vocês que estiveram aqui agora e já os convido para amanhã, 19h30, nós entrarmos mais profundamente nesse mundo da fitoterapia chinesa, que realmente consegue tratar de uma forma profunda onde outros tratamentos não chegam. Gente, então muito obrigado. Esta live vai ficar gravada aqui no Instagram. Amanhã de manhã ela vai estar no YouTube também. É só vocês procurarem meu nome, Giovanni Hoffman, lá no YouTube.
e ela vai estar lá. Muito obrigado a vocês todos que apareceram, a todos que estão dando os parabéns aqui, muito obrigado a Lúcia, a Magda, a Mara, a todos, enfim, a todos que estão aqui, eu não quero esquecer nenhum nome que já passou aqui na minha frente, mas se vocês puderem também, eu peço que vocês passem esse vídeo para mais pessoas, tanto para aqueles que fazem acupuntura, quanto para aqueles que se utilizam de acupuntura, para os pacientes, porque é importante eles saberem que tem muitas outras coisas que podem ser usadas na medicina chinesa e que pode ter um resultado muito mais efetivo do que já estão tendo, ok? Gente, então um grande abraço a todos e uma boa noite.